Eu quero começar nessa noite, amigos, fazendo uma introdução bem breve e objetiva com você, falando a respeito do tempo. Porque o tempo, ele é uma unidade de medida que impacta e influencia praticamente tudo na nossa vida, nas nossas ações diárias. Nós, como seres finitos, temos muitas vezes dificuldades de entender e de compreender o tempo. E muitas vezes, se não tomarmos cuidados, a gente cai em uma armadilha que o próprio tempo cria e que acaba sabotando aquilo que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas. O tempo ele é implacável, porque ele influencia todas as áreas da nossa vida. Só que eu entendo também que a nossa perspectiva em relação a tempo, ela funciona muito de acordo com aquilo que a gente esteja vivendo, com o momento específico da nossa vida. Verdade seja dita que nos dias de hoje nós temos a impressão de que o tempo está cada vez menor, está cada vez mais escasso. Mas por que a gente sofre com isso? Por que isso impacta tanto no nosso dia a dia? Porque se nós olharmos para, quem sabe, 15, 20, 30 anos atrás, para os dias dos nossos pais, dos mais experientes, nós vamos perceber que existiam as mesmas 24 horas que nós temos hoje de oferta, só que a percepção é que existia tempo de sobra para a realização das coisas, para a realização das tarefas. É verdade também que quando a gente é mais novo, a gente tem a percepção de que o tempo passa um pouco mais devagar, e às vezes a gente quer acelerar o tempo. É muito comum nos dias de hoje, e você vai concordar comigo, e talvez você já se deparou com essa situação no dia de hoje. A gente, em um encontro, em um momento de um bate-papo, de um reencontro com algum amigo, com alguma pessoa, soltarmos expressões como essa. Nossa, esse ano passou rápido demais. Ou às vezes você já ouviu, você já se deparou com isso ao longo desse ano. Olha, tempo vai mais devagar. Se você abrir agora o teu Instagram, com certeza você vai ver uma mãe e um pai compartilhando uma foto do filho e pedindo que o tempo vá devagar porque a criança está crescendo muito rápido. Nossa, nós já estamos em novembro, parece que comemoramos o Natal ontem. Estou falando alguma besteira ou é mais ou menos assim que as coisas funcionam? Só que também é verdade que quando a gente está em uma situação e em uma perspectiva diferente, é comum nós escutarmos também expressões distintas dessa. Poxa, essa hora não passa. Às vezes uma pessoa que está aguardando o desfecho de uma resolução, de uma cirurgia que esteja acontecendo em um ambiente hospitalar, às vezes alguém que está precisando que um resultado de um exame, de uma prova, de um concurso, de alguma coisa que ela prestou, poxa, quanta demora para que esse resultado seja disponibilizado, para que isso aconteça, para que isso seja resolvido. A gente, muitas vezes, quem trabalha com vendas ou quem está contando ali os dias das suas férias, fala, nossa, olha, vai chegar dia 30, mas dia 20 não chega de jeito nenhum. E quando a gente olha para isso, amigo, a gente consegue entender que o tempo está condicionado à velocidade que a gente enxerga as coisas ou que a gente deseja que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Por exemplo, eu fico muito feliz com todos esses amigos que estão aqui nos honrando com a sua presença, mas eu, e juntamente com a minha família, com a minha esposa, com o meu sogro, minha sogra, enfrentamos um tempo que foi extremamente longo. 4 anos que eu não tinha contato com os meus sobrinhos, com a minha cunhada, com o meu cunhado, 4 anos que eles estavam fora do Brasil. E foi um tempo que passou muito devagar. Mas chegou o tempo de matarmos a saudade, de termos um tempo junto, de termos um tempo de qualidade. E isso são ciclos que acontecem na vida, no dia a dia, só que a gente precisa estar atento para que não sejamos prisioneiros e encurralados por essas armadilhas do tempo. E sabe por que isso acontece, amigos? Por causa de algo que aconteceu e que começou há alguns anos atrás. E aí eu quero, de uma forma bem objetiva, fazer algumas reflexões com você. Eu me lembro muito do ano 2000, a mudança do milênio, a chegada do milênio das oportunidades. Naqueles dias, a internet estava dando a cara de uma forma mais abrangente na sociedade. As casas passavam ali no início dos anos 2000 a ter um novo eletrodoméstico indispensável dentro da sua rotina. Os desktops invadiram os grandes magazines espalhados pelo mundo e, consequentemente, invadiram a casa das pessoas. A globalização das coisas e a massificação da informação promovida pela velocidade da internet dos anos 2000 provocou essa aceleração, essa preocupação, essa vontade, esse entusiasmo de que as coisas acontecessem mais rápidas.
porque isso era muito sedutor à vista daquilo que estava sendo apresentado e daquilo que estava sendo proposto lá no início dos anos 2000 com o advento da internet. Tudo bem até aqui? Você está me acompanhando? Eu me lembro muito bem, amigos, que eu tinha uma vontade muito grande de que o tempo passasse rápido. Mas eu lembro também da orientação e dos conselhos que eu recebia dos pais, dos tios, dos mais experientes, dos mais velhos, dizendo: olha, não queira apressar as coisas, porque a hora que você chegar nos 20, nos 30, nos 40, o tempo não para mais. Só que eu queria, não só eu, mas uma porção de jovens, milhões de jovens que estavam na faixa etária entre 15 e 18 anos, queria que o tempo passasse rápido demais. Deixar a expectativa de desbravar esse mundo tomar conta do nosso coração provocava essa ansiedade, provocava esse desejo absurdo de que as coisas caminhassem numa velocidade maior. Porque estávamos prestes a enfrentar e a passar por uma transição que é muito importante na vida de qualquer indivíduo. Você deixar uma vida sem responsabilidades para passar a viver uma vida adulta que agora é regrada de diversas tarefas, direitos, mas também deveres e obrigação. Completar 18 anos lá nos anos 2000 era algo que com certeza todo mundo desejava. A oportunidade de ter a primeira habilitação, quem sabe dirigir o carro dos pais ou ter o seu próprio carro, dependendo da sua condição. Passar agora a influenciar na questão política da sociedade, porque agora como indivíduo maior de idade, você poderia votar, você poderia participar do processo de eleição de um governante, de um presidente, de um legislador. Muitos estão entrando na faculdade, começando a projetar carreira, projetar um futuro, quem sabe pensando num casamento, filhos, porque esse era o modelo de sociedade que existia lá no início dos anos 2000. Só que sabe o que é engraçado, amigos? É que essa sensação de independência e essa sensação de desbravar o mundo cheio de oportunidades acaba na hora que a gente se vê aprisionado num monte de tarefas, de atribuições, e aí que a gente tem diversas obrigações a cumprir. A gente está sozinho, não tem mais a retaguarda dos pais, que muitas vezes custiam as nossas despesas, ou oferece ali o nosso sustento. A gente muitas vezes entra num senso de desespero, e essa vontade, essa sensação de liberdade, ela passa a deixar de existir. E aí hoje, 20 e poucos anos depois, a gente se depara com uma sociedade onde homens e mulheres com mais de 35 anos estão literalmente perdidos e sem uma identidade definida. São os jovens dos anos 2000. Estudos provam, amigos, que as principais sociedades de psicologia apontam que hoje homens e mulheres com mais de 33 anos é a grande maioria do universo daqueles que são diagnosticados com a síndrome de Peter Pan. Eles não conseguem assumir responsabilidades, eles não conseguem avançar de uma forma sustentada. Por quê? Porque queimaram etapas e desperdiçaram oportunidades valiosas. Salomão, o homem mais sábio segundo a Bíblia, deixou para nós uma lição muito importante, que eu acredito que seja conhecida de praticamente todos que estão aqui, mas que muitas vezes não é aplicada, compreendida e vivida na prática, na mesma proporção que a conhecemos. Eclesiastes 3:1, Salomão diz: há um tempo determinado para todas as coisas. E ele vai usar algumas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das emoções, dos relacionamentos, para fazer um paralelo e mostrar que o tempo, ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. Só que a gente, como seres humanos limitados e seres humanos finitos, temos uma certa dificuldade de compreender isso e de entender os ciclos da vida. Muitas vezes a gente acelera na hora que deveríamos tirar um pouco o pé, acompanhar o percurso, curtir o caminho, experimentar e desfrutar daquilo que está acontecendo, mas muitas vezes também usamos muletas situacionais para justificar a nossa inércia, a nossa paralisia em situações que são desconfortáveis e que a gente não consegue compreender porque não nos preparamos para viver cada uma delas. Faz sentido? Nos dias de hoje, amigos, a gente vive a cultura do ciclo. Seja no mundo corporativo, seja nos relacionamentos, seja na vida social, seja na igreja. Se alguma coisa não está caminhando do jeito que eu quero, se alguma coisa não está acontecendo da maneira que eu desejo, eu fecho o ciclo e abro novos ciclos constantemente. Isso acontece de uma forma muito
normal. Por quê? Porque nós fomos impactados de uma forma significativa por essa cultura que foi inserida na nossa sociedade lá no início dos anos 2000 com o advento da internet, aonde passamos a viver um mundo onde todo mundo é especialista, onde todo mundo conhece todas as coisas, onde todo mundo tem propriedade para falar sobre todo e qualquer assunto. Os processos de aprendizagem foram abandonados. O discipulado deixou de ser efetivo. A verdade é que nós permitimos influência de desconhecidos em diversas áreas importantes da nossa vida, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida espiritual, seja nos nossos relacionamentos. Em tantas áreas da nossa vida, nós permitimos que desconhecidos influenciem a gente, mas não temos confiança e segurança de abrir o nosso coração em um ambiente seguro para pessoas mais experientes e maduras, a fim de sermos orientados, discipulados e projetar um crescimento e um avanço para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. A verdade é que o número de pessoas que estão patinando, que estão travadas, que estão com uma falta de identidade, com uma identidade indefinida, com falta de planejamento, com uma falta de perspectiva de futuro, é muito maior do que aqueles que estão aproveitando as oportunidades que têm sido colocadas diante deles diariamente. E quando eu olho para as Escrituras, amigo, as Escrituras elas nos mostram diversas situações e diversos momentos em que essa questão de uma mudança abrupta que acontece em uma sociedade ou em um organismo ou em alguma coisa, impacta de uma forma significativa toda uma geração, provocando alguns gaps, muitas vezes, de desenvolvimento, mas também provocando um crescimento avassalador de pessoas que enxergam essas oportunidades e aproveitam essas oportunidades de forma sábia e duradoura. Eu quero falar com você hoje sobre algo que, para mim, na minha leitura, se assemelha muito a essa mudança que aconteceu no início dos anos 2000. Que eu quero falar com você de uma forma bem objetiva do êxodo do povo do Egito em direção à terra de Canaã. Eu já te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, porque nós iremos caminhar um pouquinho sobre as experiências e essa revelação poderosa do Senhor a Josué nesse momento em que ele o chama e que ele o comissiona para algo muito grande, algo poderoso que ele deseja realizar na vida desse importante homem, desse importante líder que a nação de Israel conheceu. Só que antes de entrarmos nesse texto de Josué primeiro, eu quero recapitular com você o que está acontecendo para que a gente entenda por que Josué aproveita de uma forma muito estratégica a oportunidade que é apresentada para ele. Nós sabemos, queridos, que o povo está no Egito, por quê? Porque o Senhor faz uma promessa a um homem chamado Abraão. Essa promessa se estende ao seu filho Isaque e ao seu neto Jacó. Jacó que literalmente coloca em prática a promessa que foi feita por Deus com seus 12 filhos que começam a povoar a terra e aumentar a população daquela família de nômades. Dentre esses filhos, ele tem um filho chamado José, que é odiado e invejado pelos seus irmãos. A história diz que José, por causa dessa inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. Ele chega no Egito, a história diz que ele é desenvolvido pelo Senhor em um processo de aprendizagem, chegando a ficar na prisão, sendo administrador de um dos oficiais do rei, ao ponto de que entre altos e baixos ele assume uma alta patente dentro do governo do Egito para gerenciar um momento de caos muito grande que viria sobre a terra. É nesse momento de caos que José se encontra novamente com o seu pai Jacó e com os seus irmãos. Um encontro emocionante que demorou muito tempo para acontecer. E quando esse encontro emocionante acontece, José faz um convite para o pai e para os irmãos. Olha, não fiquem lá peregrinando pela terra de Canaã, venham para o Egito, porque aqui tem fartura de comidas, aqui eu darei a oportunidade de vocês viverem de uma forma mais confortável. E isso acontece. Acontece ao ponto de gerar um crescimento populacional absurdo dentro do Egito, ao ponto de que aqueles governantes que vieram após José e o faraó daquela época fiquem apreensivos e preocupados, dizendo: esse povo está mais numeroso do que nós, está mais forte do que nós, e nós vamos escravizá-los para que eles não venham tomar a nossa nação. Aí, passados cerca de 450 anos, o Senhor escuta o clamor do povo e levanta um libertador por nome de Moisés.
Moisés é aquele que vem literalmente trazer o socorro que o povo precisava, fazer aquilo que o Senhor havia prometido que faria a Abraão há centenas de anos atrás. E quando ele chega, querido, e ele tira o povo do Egito, eu posso comparar isso com o que aconteceu ali no ano 2000. Uma avalanche de oportunidades se apresenta para aquele povo e eles, de uma forma eufórica, saem do Egito em direção à terra prometida, em direção à liberdade, em direção a conquistar um lugar que o Senhor havia dito para eles. Mas sabe o que é interessante? Da mesma forma que eu falei a você, muitas pessoas que viveram, que passaram por essa experiência da virada do milênio ali dos anos 2000, que não souberam aproveitar as oportunidades de uma forma mais objetiva e de uma forma que projetasse-os para um futuro melhor e um futuro mais confortável, aconteceu com o povo de Israel. Na primeira adversidade que aconteceu, na primeira dificuldade que aconteceu, eles desejaram voltar a viver uma vida de escravidão, esquecendo-se de todas as maravilhas que o Senhor já tinha feito e que o Senhor estava disposto a fazer. Na hora que eles perceberam que para conquistar a terra eles precisariam assumir responsabilidades, eles sucumbiram no deserto. Só que no meio dessa população, no meio desse povo, que segundo os historiadores são mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, existia um homem que se diferenciava no meio deles. O nome desse homem é Josué. Josué, ele enxerga a oportunidade dada por Deus e canaliza todos os seus esforços e toda a sua energia para cooperar com a realização desse projeto. A importância de Josué nessa história ela é tão grande, amigos, que somente Josué e o seu amigo Calebe, dos homens maiores de 20 anos que saíram do Egito, entraram na terra de Canaã. O restante do povo sucumbiu no deserto, porque eles preferiram olhar para as ameaças, eles preferiram olhar para as dificuldades, do que olhar para as oportunidades que estavam sendo apresentadas por Deus. Isso porque eles não tinham a consciência daquilo que Deus iria fazer. Sabe por que Josué se destaca no meio dessa multidão? Porque Josué viveu aquilo que Paulo vai falar muitos anos depois, uma mudança de mente e de coração. Se a gente usar uma linguagem hoje do mundo corporativo, eles mudaram o mindset. Ele teve uma perspectiva diferente das coisas. Eles viviam como escravos durante mais de 400 anos. A mente deles precisa mudar porque agora eles serão proprietários, eles serão conquistadores de uma terra que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. Mas se a gente fizer algo, um exercício lógico, é difícil você compreender isso. Chega a ser até justificável o povo querer voltar para aquele regime de escravidão, porque era uma zona de conforto. Eles já estavam habituados a viver daquela forma. Só que Josué, ele sobrevive a esses 40 anos de peregrinação, porque ele tinha habilidades, ele tinha competências, ele recebeu do Senhor dons e talentos, que se estiverem presentes na nossa vida nos dias de hoje, a gente também vai se destacar em meio às adversidades. Em meio ao caos, em meio à falta muitas vezes de perspectiva de futuro. Só que a gente precisa entender que é nesse momento onde as ameaças são muito grandes que as oportunidades estão escondidas e que se a gente identificar essas oportunidades e souber lidar com esses ciclos da vida que fazem parte do nosso desenvolvimento, nós iremos com certeza experimentar aquilo de melhor que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Você deseja isso? Josué tem habilidades, amigos, que os diferencia no meio da multidão. Ele tinha habilidade para a guerra. Os historiadores dizem que Josué saiu com aproximadamente 40 anos do Egito. Então ele foi treinado no exército militar do Egito. Ele guerreia contra os amalequitas lá em Êxodo 17, um grupo que queria roubar as riquezas que o povo trouxe do Egito, os presentes que eles receberam. Só que além de ter uma habilidade para a guerra, dele estar preparado para aquilo que ele foi enviado para fazer, Josué também tem um coração voltado para o desenvolvimento e para o serviço. Ele está ao lado de Moisés o tempo todo, ele está aprendendo com Moisés, ele está aproveitando essa jornada, ele está aproveitando esse tempo, ele está aproveitando essa peregrinação que inicialmente seria de 40 dias, mas que durou 40 anos para aprender e para viver um desenvolvimento e um preparo muito grande. A gente às vezes, amigos, caímos nas pegadinhas ou nas armadilhas
do livro de Heresias. E lá em Heresias, capítulo 6, 66, diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados. Eu não duvido que Deus tenha poder de fazer isso, mas a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos mostra que todos aqueles que foram chamados por Deus estavam ocupados e empenhados em fazer alguma coisa. Eles tinham recebido do Senhor habilidades, competências, talentos que os condicionavam a realizar aquela tarefa. Você lembra do início dessa série? Oportunidades só são identificadas quando os nossos olhos são bons e o nosso coração resplandece luz. E os olhos de Josué são olhos que enxergam oportunidades e não ameaças. Quando Moisés manda os 12 espias espiar a terra, eles percebem que a terra é boa, que a terra é agradável, que a terra verdadeiramente manava leite e mel. Mas 10 deles retornam trazendo um único diagnóstico para Moisés. Moisés, olha, existem muitas oportunidades na terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel, um cacho de uva precisa de mais de um homem para carregá-lo. Mas quando eles enxergam essas oportunidades, elas se tornam nada diante da ameaça que eles identificam, que são os gigantes que estão habitando naquela terra. Só que Josué tinha olhos que enxergavam possibilidades, oportunidades, que enxergava que aquele momento seria o momento dele marcar o seu nome na história e dar um futuro para a sua família, para os seus compatriotas e experimentar aquilo que Deus tinha de melhor reservado para o povo de Israel. Eu quero nessa noite, amigos, falar com você de uma forma bem objetiva, de alguns conselhos que o Senhor deu a Josué e que eu entendo que são acessíveis a cada um de nós nos dias de hoje. E que se nós tomarmos nota disso, permitirmos que isso encha o nosso coração, nós iremos fugir das armadilhas que os ciclos da vida muitas vezes tentam nos prender. E nós iremos aproveitar, nós iremos identificar, nós iremos experimentar oportunidades que o Senhor está criando para cada um de nós nos dias de hoje. Você deseja isso para a tua vida? Então, acompanhe comigo Josué, capítulo 1, que tem como título, na NVI, O Senhor fala com Josué. Eu quero usar como referência para esse texto a paráfrase de Eugene Peterson, a mensagem, que traz uma compreensão um pouco mais clara, mais acessível daquilo que o Senhor está falando para Josué em um dos momentos mais cruciais da história da peregrinação, na história do êxodo de Israel. Acompanhe comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. O Senhor fala assim a Josué: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante, atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá derrota. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso, anime-se. Você conduzirá esse povo para tomar a terra prometida, a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo, Josué. Empenhe a sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará o seu objetivo, será bem-sucedido. Eu vou dizer a você de novo: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo desse caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. O primeiro conselho que eu quero deixar para o teu coração nessa noite, e eu quero que você tome nota disso, guarde isso no teu coração, examine isso depois, assista novamente essa ministração, porque com certeza isso fará esse restante de ano
Quem sabe o maior aproveitamento de oportunidade que você já experimentou. Isso vai projetar um 2024 abençoado na sua vida, eu acredito nisso, eu tenho fé nisso. O primeiro conselho que eu dou a você: não fique preso nas armadilhas do tempo, avance. Perceba que o Senhor fala a Josué dizendo: Josué, o meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. O Senhor está olhando para Josué e dizendo assim: Josué, não é hora de ficar parado, não é hora de lamentar-se. Josué, amigos, precisou ter muita resiliência nesses 40 anos de peregrinação no deserto. Ele viu tudo o que aconteceu de camarote, ele estava literalmente na primeira fila. Ele era um dos principais auxiliares de Moisés. Ele poderia ter sido influenciado por todo aquele povo murmurador que ficou no meio do deserto, que ficou pelo caminho. Mas ele escolheu confiar no projeto de Deus. De repente, depois de 40 anos de peregrinação, um atraso absurdo no projeto inicial, eles estão diante de Jericó. É só atravessar o Jordão. É só chegar em Jericó, possuir essa terra, e eles entraram em Canaã. Eles irão ver, eles irão presenciar o cumprimento da promessa. Só que sabe qual é o problema? O idealizador de tudo isso, aquele que era o representante de Deus de tudo isso, morreu. Moisés não está mais entre eles. Moisés não faz parte mais da comitiva. O líder, aquele que era o exemplo, aquele que era a referência para aquela população, para aquele grupo de peregrino que está em direção a uma promessa que Deus havia feito centenas de anos antes, se foi. E Josué poderia ter usado a morte do seu líder e discipulador para, quem sabe, usar uma muleta situacional para justificar o seu medo e insegurança. Porque eu tenho certeza, haja visto que o texto deixa isso claro na ordenança que o Senhor dá, que Josué e todo o povo estava com medo. Só que sabe qual é a questão, queridos? A morte de Moisés não representa para Josué o final de um ciclo. Pelo contrário, ela representa a oportunidade que Josué tem de mostrar que ele estava preparado para exercer o maior desafio da sua vida. Ele estava pronto, ele tinha responsabilidade suficiente para dar continuidade no projeto. Então a ordem do Senhor para ele é: Josué, vamos adiante. Vamos avançar, vamos caminhar um pouco mais, porque chegou o grande momento de eu perpetuar o nome de Israel na história, de eu mostrar que eu sou o que sou, aquele eu sou que visitou Moisés no Sinai e estava com ele disposto a mostrar o seu poder em prol do seu povo. E sabe o que é interessante, amigos? É que Josué tem motivos de sobra para confiar no Deus que está mandando ele avançar. Acompanhe o que diz o texto. A ordem do Senhor para ele é: Moisés, o meu servo, morreu, mas vamos adiante. Atravesse o Jordão. Josué tem tranquilidade para ouvir a ordem do Senhor e obedecer essa ordem, esse imperativo. Por quê? Porque ele tem um objetivo definido, que é atravessar o Jordão. Além de ter um objetivo definido, ele tem um alvo estabelecido. O Senhor diz a ele: possua a terra, entre na terra, porque eu estou dando a terra para o povo de Israel. Além de ter um objetivo definido, um alvo estabelecido, ele tem um prêmio prometido e garantido. O Senhor diz a ele: Josué, toda a terra que o pé de vocês pisarem, eu darei a vocês por herança. Cada metro quadrado que vocês pisarem, vocês possuirão. Não fiquem com medo, não fiquem receosos, porque eu estou entregando tudo na mão de vocês. E sabe o que é mais interessante, amigos, e o que é o principal, a cereja do bolo, é que ele tem garantia de sucesso, porque o Senhor está dizendo para ele: Josué, enquanto você viver, você não vai experimentar derrota. Amigo, você quer oportunidade melhor que essa? O Senhor olhar para você e falar assim: olha, avance. Por quê? Porque eu já te dei um objetivo, você tem um alvo específico, você tem um prêmio te esperando e você tem a garantia de sucesso, porque eu, o Senhor, estou com você e garanto que você não vai experimentar derrota. O que Josué fez, o que Josué conquistou, o que Josué está prestes a experimentar, queridos, é por quê? Porque os seus bons olhos estavam dispostos a enxergar as oportunidades ao invés de enxergar as distrações.
Entenda uma coisa e guarde isso no seu coração. Deus, o nosso Deus, o eterno, soberano, Ele não está preso nas armadilhas do tempo. A palavra nos diz que o Senhor mesmo não fica preso a isso, porque para Ele um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Você está vivendo muitas vezes o caos, você está enxergando tão somente a turbulência, você está vendo tão somente a tempestade, aquilo que está acontecendo nesse momento, nesse único frame, mas o Senhor já sabe o desfecho do que vai acontecer lá na frente. Ele já está no futuro, Ele tem o controle da situação, Ele sabe qual é o final dessa história. Você precisa tão somente fazer o que Josué fez, confiar no Senhor e avançar. Tenha objetivos bem definidos na sua vida. Tenha um alvo estabelecido. Tenha o Senhor ao seu lado, porque se você tiver o Senhor ao seu lado, a garantia de sucesso está com você, você será bem sucedido, o prêmio vai chegar, a recompensa vai chegar, e quando ela chegar, você vai entender que o tempo foi tão somente um tempero que o Senhor usou para preparar você para o grande dia da conquista que Ele tem reservada para cada um de nós. Essa é a promessa de Deus e o conselho que eu dou a você à luz da palavra. Não fique parado, avance, porque o Senhor dos Exércitos é com você e Ele vai fazer os teus pés prosperar, as tuas mãos conquistar e a tua alma experimentar o que Ele tem de melhor reservado para a sua vida. Você crê nisso? O primeiro conselho que eu te dou para que a gente consiga lidar bem com os ciclos da vida: não seja preso pela armadilha do tempo. Avance, confie, continue caminhando. O Senhor tem algo grandioso a realizar através de nós. O texto vai continuar dizendo a partir do versículo 6: seja forte e corajoso. O segundo conselho que eu trago a você nessa noite: seja forte e corajoso. Josué, queridos, quando ele escuta a ordem do Senhor, quando ele escuta esse primeiro momento, essa primeira fala do Senhor, com certeza ele e o povo todo se encheu de esperança. Ele está debaixo de uma promessa. E ele está debaixo de uma promessa condicionada a um imperativo: avance. Mas como eu disse anteriormente, avançar não é algo fácil. Porque Josué precisa depositar toda a sua confiança no Senhor para que ele não desperdice essa oportunidade. Josué está fazendo aquilo que o Eliel falou com a gente há 2 semanas atrás. Josué está construindo algo sustentável no padrão do alto. Ele está construindo algo num padrão de excelência que fica notório nos atos que virão a seguir no exercício do seu ministério. Lembre-se que o Senhor diz a ele: seja forte e corajoso, porque você conduzirá o povo. Sabe por que Josué precisava ser forte? Porque não era somente o seu sucesso, não era somente aquilo que estava relacionado à sua pessoa que estava em jogo. A história de toda uma nação estava debaixo da liderança e daquilo que Josué faria. E Josué entende isso, e ele é intimado pelo Senhor, ele é constrangido pelo Senhor com essa palavra dizendo: seja forte e corajoso. E o Senhor, amigos, está dizendo isso para nós nos dias de hoje. Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 1 da primeira epístola, no versículo 7, ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A gente não pode, amigos, ficar parado, a gente não pode ficar estagnado, a gente precisa se movimentar, a gente precisa avançar, mas a gente precisa avançar com coragem, com força, a força que vem do Senhor. A gente não pode ficar olhando para as circunstâncias e querer ficar ponderando se vai ou não acontecer. Nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Porque o Senhor diz a Josué no final do texto, no versículo 9, dizendo: olha, o Eterno, o Deus de Israel está com você a cada passo desse caminho. Nós precisamos confiar, amigos, na soberania e na fidelidade de Deus. Se Deus prometeu alguma coisa a você, se Deus colocou uma oportunidade na tua frente e te comissionou a possuir essa oportunidade, a conquistar aquilo que você está, quem sabe, construindo, conquistando ao longo de alguns anos, ao longo de uma caminhada, de uma vida toda,
Fique tranquilo, confie na fidelidade dele. Existirá sim percalços no meio do caminho, mas se você se mantiver firme, se você tiver a coragem que os filhos de Deus têm, se você tiver a força do Espírito Santo à tua disposição, você experimentará coisas grandes como aconteceu com Josué. Josué precisa ser forte e corajoso porque o Senhor o chamou para influenciar e abençoar pessoas. Perceba que a ordem do Senhor a Josué é a seguinte: Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. Amigos, eu tenho dito isso aqui várias vezes. Os demais pastores têm dito isso aqui quarta-feira após quarta-feira. Se o que a gente está construindo, se o que a gente está mirando, se o lugar para onde nós estamos desejando chegar, não é um lugar onde pessoas serão abençoadas, pessoas serão influenciadas, pessoas terão a sua vida transformada, Jesus será revelado e nós seremos um instrumento de Deus para mudar a vida dessas pessoas, algo de errado está nas nossas motivações, porque nada daquilo que a gente faz, do que a gente conquista e do que Deus tem para nós é para o nosso uso exclusivo. Nós não podemos ter esse espírito egoísta, nós precisamos entender que aqueles que caminham no reino de Deus têm como característica a generosidade, o repartir, porque isso está no DNA de Deus, isso faz parte da característica do Senhor. Nós fomos chamados para abençoar as famílias da terra, para abençoar as pessoas, porque a promessa inicial do Senhor que foi feita a Abraão é essa: Abraão, eu vou fazer você pai de uma grande nação e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Amigos, a gente precisa de coragem, a gente precisa de ousadia, a gente precisa de força. Por quê? Porque nós estamos influenciando pessoas e nós estamos construindo um legado que vai resistir ao desgaste do tempo e que vai perdurar para a eternidade. O Senhor está dizendo para Josué, e a paráfrase de Eugene Peterson diz isso. O Senhor olha para ele e diz assim: dê o máximo, empenhe a sua alma. Quanto de paixão você tem colocado naquilo que o Senhor te comissionou para fazer? Quanto de paixão você tem colocado para aproveitar de uma forma boa a oportunidade que o Senhor tem te dado? Ou você tem feito as coisas de forma relaxada, de qualquer forma, imaginando que, olha, vai acontecer, o Senhor tem poder de fazer, mas o Senhor faz aquilo que está fora do meu alcance. Nós precisamos ter algo claro na nossa mente, amigo. Os ciclos da vida, eles são transitórios. Nem tudo são flores, dias difíceis acontecem. A própria palavra, o próprio Jesus nos disse: olha, nesse mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes porque eu venci o mundo. Nós precisamos estar preparados para os dias ruins, mas nem todos os dias são ruins, amigos. Nós precisamos ser forte e corajoso, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos construindo vai abençoar pessoas. Nós, eu e você, fomos escolhidos para marcar o nosso nome na história. O Senhor tem um propósito específico sobre cada um de nós. Eu não sei se você consegue enxergar, mas eu estou aqui dizendo para você de uma forma profética: gerações futuras serão abençoadas e impactadas através daquilo que Deus vai fazer com você e através de você. Nós precisamos manter a nossa fé inabalável, confiar literalmente naquele que nos fez a promessa e nunca se esquecer que se nós formos fortes, se nós formos corajosos, o eterno Deus estará conosco a cada passo do nosso caminho. Isso tem que ser a maior motivação para você ser forte e corajoso. Existe algo, queridos, no marketing, que quem trabalha com marketing com certeza já se deparou com isso, e quem trabalha no mundo corporativo também, que é a matriz SWOT, que é uma forma de você mensurar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de algo que esteja sendo analisado, seja de um produto, seja de uma situação de mercado, seja de uma aquisição que você venha fazer. A gente, como seres humanos, muitas vezes focamos somente nas ameaças. O Senhor está dizendo para você: foque nas oportunidades, porque quem está criando essas oportunidades sou eu, o Senhor, o Eterno, e eu estou dizendo e garantindo a você:
eu estarei com você durante todo esse percurso. E lá na frente, você vai entender que você aproveitou essa oportunidade para que o nome do meu Filho Jesus seja glorificado na sua vida. Você crê nisso? O Senhor vai fazer isso em você. O Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu para que nós influenciemos pessoas através de ousadia, de coragem e do poder que há no nome poderoso de Jesus. Eu caminho para o final, amigos, já pedindo a ajuda do meu amigo Helder aqui no piano. Continuando o que diz esse texto a partir do versículo 7. Quando o Senhor olha para ele e diz assim: Josué, dê o seu máximo, empenhe a sua alma. E aí o Senhor diz a ele: não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda, para que você possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro dessa revelação. Pondere, medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então, você alcançará o seu objetivo e será bem-sucedido. Josué, eu vou dizer de novo a você: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo desse caminho. As palavras finais do Senhor a Josué são para que ele observe rotineiramente os ensinamentos de Moisés. Lembra do que eu disse lá no início a respeito da oferta do tempo? Amigos, nós temos as mesmas 24 horas que os nossos pais tiveram, que os mais experientes tiveram. Só que a gente está sempre dizendo que não temos tempo para nada. É lógico que eu estou considerando que as demandas de hoje, que os desafios e as dificuldades de hoje são maiores do que aquela época. A jornada de trabalho aumentou, o trânsito de São Paulo cada dia está mais caótico, o transporte público é deficitário. Eu entendo perfeitamente isso. Mas muitas vezes, a nossa falta de tempo está totalmente atrelada à nossa falta de planejamento e à nossa falta de prioridade para usar de forma sábia esse importante recurso chamado tempo. Uma forma de lidar com os ciclos da vida é aproveitar o melhor do tempo através de um bom planejamento, seja através da agenda do seu celular, seja através da programação da tua semana, do teu dia, do teu mês, do teu ano. E esse planejamento, ele precisa estar atrelado a prioridades. E aí eu te pergunto, qual é a prioridade quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz quando você desperta? E aí não vem falar para mim que eu abro os meus olhos, não. Qual é a primeira ação realmente que você tem? E eu não quero deixar ninguém exposto aqui, mas eu quero que você pense e reflita nisso. Na maioria das vezes, a gente termina o nosso dia com o celular na mão, consumindo alguma coisa no Reels do Instagram, do Facebook, do TikTok, olhando as notícias no portal da nossa preferência. E na maioria das vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz, antes de agradecer a Deus pelo nosso dia, pelo fôlego de vida, por uma nova oferta, por uma nova oportunidade que Ele está nos dando, a gente pega esse celular, a gente pega o nosso smartphone e a gente consome de uma forma muitas vezes irracional, coisas que não edificam as nossas vidas. Eu não estou aqui para expor ninguém, mas eu acredito que você concorda que infelizmente a gente se ver preso em uma armadilha do tempo como essa. A gente só vai conseguir, amigos, avançar. A gente só vai conseguir ter força e coragem se nós tivermos o olhar fixo no mapa, no projeto inicial. O terceiro conselho que eu dou a você nessa noite: mantenha os teus olhos no mapa. Mantenha os teus olhos no projeto inicial. A primícia do teu dia precisa ser o teu tempo com Deus.
Tudo aquilo que o Senhor prometeu a você só vai acontecer se você fizer o que Ele disse para Josué fazer. Porque perceba, Ele fala: Josué, eu preciso que você obedeça os mandamentos que eu dei a Moisés. Eu preciso que você foque nele e que você não faça concessões, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu preciso que você verbalize constantemente as palavras contidas nessa lei. Poxa, Anderson, mas Jesus não veio para cumprir a lei, para mudar essa situação? Sim, na verdade Jesus veio simplificar a nossa compreensão da letra da lei. Porque quando Jesus vem, Ele diz assim: olha, um novo mandamento eu dou a vocês. Ele resume toda a lei de Moisés em 2 mandamentos. O primeiro, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, que é semelhante a esse, ame o seu próximo como você mesmo. O Senhor está dizendo a Josué, Moisés morreu, mas você e esse povo precisam avançar em direção à promessa que eu fiz a Abraão e que eu refiz e que eu reforcei a Moisés. Eu serei com você se você avançar. Eu tenho um alvo para você, eu tenho um objetivo definido, eu tenho garantia de sucesso, eu tenho garantia de vitória. Seja forte, seja corajoso, não fique preocupado, porque eu, o Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso, serei com você. Você não vai experimentar derrota, você não vai experimentar fracasso. Só que você precisa observar as palavras da lei diariamente, rotineiramente, constantemente. Resumidamente, o Senhor está dizendo isso para Josué. Toda a promessa verbalizada no começo, Josué, está condicionada à observação desses princípios. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para ele: não tire os olhos do mapa, do GPS, porque essa estrada é cheia de bifurcações, e essas bifurcações são as distrações que tentam muitas vezes nos tirar daquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente chega, queridos, em um lugar desconhecido, se nós não tivermos o direcionamento, nós temos um grande risco de nos perdermos e não conseguimos chegar ao nosso destino no tempo proposto. Foi isso que aconteceu com o povo no início. Porque uma jornada de 40 dias demorou 40 anos, porque eles ficaram muito mais preocupados com as distrações oferecidas no meio daquele percurso, no meio daquela jornada, do que com a preocupação de focar naquilo que era o projeto inicial. Os nossos hábitos diários, eles influenciam totalmente a identificação e o aproveitamento das oportunidades que o Senhor tem para nós. Eu sou ousado em te dizer, amigos, o nosso hábito de não falar com Deus, de não obedecer a Deus, de não ouvir a voz de Deus, tem nos feito reféns dos ciclos da vida. Nunca se viu na história da nossa humanidade tantos empresários falindo, porque decisões precipitadas são tomadas, porque a gente confia na força do nosso braço em vez de confiar na força que vem do Senhor, porque a gente tem coragem, porque a gente acredita que a gente identificou o caminho, a gente conhece as variáveis, então eu vou avançar, eu vou fazer e as coisas vão acontecer. Não, nós precisamos ter cuidado, pois avançar por conta própria é muito perigoso. Nós precisamos estar sensíveis, pois muitas vezes avançar é dar alguns passos para trás, para que depois verdadeiramente o Senhor abra o caminho e projete aquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos permanecer parados e confiar que se Deus mandou você ficar no lugar aonde você está, significa que você também está avançando, mesmo que você não esteja vendo mudança nenhuma acontecer. Josué, ele escolheu, como disse o pastor Jorge a semana passada, ser o protagonista das suas oportunidades. Sabe por quê? Porque ele viveu na prática aquilo que ele aprendeu durante 40 anos com Moisés. Moisés é o seu líder, é a sua referência, mas não são as atitudes de Moisés que pautam aquilo que Josué vai fazer.
Porque quando Josué manda espias observar a terra, ele é estratégico, ele manda 2 homens que tinham um coração semelhante ao dele. Porque quando você tem o olhar no mapa, o olhar no projeto inicial, aquele que é espiritual, diz a palavra, discerne bem todas as coisas. Então você age de forma estratégica para que essa oportunidade não seja desperdiçada, pelo contrário, ela potencialize aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Josué tem confiança plena naquilo que o Senhor disse a ele. Ele confia plenamente. Um homem que ouve o Senhor dizer a ele: olha, chegue na cidade de Jericó, rodeie ela por 7 dias, no 7º dia rodeie ela por 7 vezes e depois toque a trombeta, porque eu vou fazer os muros da cidade cair. Você precisa ser maluco ou você precisa confiar verdadeiramente na promessa que o Eterno fez? Eu estarei com você a cada passo desse caminho e você não vai experimentar fracasso e derrota. A soberania de Deus, ela precisa estar nas nossas vidas para que a gente tenha sabedoria na hora de decidir, na hora de agir e na hora de verdadeiramente executar aquilo que fará o aproveitamento real das oportunidades que o Senhor tem para nós. Eu concluo nessa noite, amigos, dizendo a você, e depois nós iremos louvar ao Senhor nesse tempo, encerrando a minha participação. Os ciclos da vida são pedagógicos. Escolha aprender com eles. Não negligencie o que o tempo pode te ensinar. Não cometa os erros na qual você viu alguém cometendo, por mais que você não tenha experimentado, você não tenha feito aquilo. Mas você será sábio se você olhar, se você observar e se você tomar um caminho e uma atitude diferente. É isso que Josué faz quando ele olha para a liderança de Moisés. Relacione-se com o seu pai. Ele sempre sabe o que é melhor para você. Entenda uma coisa, eu e você não podemos controlar o tempo, mas existe alguém que pode. Ele foi capaz de parar o sol para que Josué ganhasse uma batalha. Pondere 1, 2, 3, 1000 vezes se for necessário cada uma das suas atitudes, porque isso vai fazer com que você experimente menos riscos e para que você verdadeiramente tenha paz no seu coração. Tenha alguém para discipular você. Ande com um discipulador fiel, ande com alguém que conheça o teu coração e que conheça o coração do teu pai e que pode te ajudar e projetar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. E se você acatar esses conselhos, a palavra de Deus nos diz: os seus caminhos prosperarão e você, eu, a igreja de Jesus, a nossa família, a nossa sociedade, seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nos propusermos a fazer. Se coloque de pé e louvemos ao Senhor nesse momento.